Fala pessoal, beleza? Matheus aqui. Vamos para um vídeo educacional que é sobre as médias, certo? Vou mostrar para vocês para que servem as médias, quais médias eu uso, qual que é a função de cada média aí. Lembrando pessoal que eu não uso as médias, só as médias para operar, tá? Eu uso as médias como um amparo para melhorar os meus trades, certo? Para deixar meus trades mais finos aí. Então é para isso que para isso que elas servem, ok? Elas servem para me amparar. Não tomo decisão só por elas, tá, pessoal? Isso seria meio complicado tomar decisão só por elas, porque quando cruza acontece isso, é meio difícil, você pode confundir um pouco. Mas vamos ver aí para que cada uma serve. Essa aqui é a média de 20, tá, pessoal? É uma média mais volátil que tem aí. Eu gosto de usar a de 20, tem pessoas que gostam de usar outras médias aí, a média de 8, média de 12, mas eu gosto de usar a média de 20, é o que mais cabe aí no meu perfil. Ela é uma média bem volátil e mede bastante as tendências, tá, galera? Vocês podem perceber aqui, ó, só um minutinho. Vocês podem perceber aqui que ele dita bastante as tendências, ó. Olha que legal. Quando o ativo está em tendência, ó. Olha quando o ativo está em tendência, como ela mede bem, ó. Então ela é uma média aí que vai te amparar bastante quando o ativo está em tendência, quando ele tem direção. Olha que legal, ó. Então é basicamente isso que ela serve. Ela serve para amparar tendências, mostrar tendências para a gente, tá? É mais ou menos isso, tá? Ela mostra tendência e essa é a única função dela. Elas vão ficar mais, como que a gente pode dizer aqui, mais interessantes, mais completas quando junta as três, de 20, a de 40 e a de 200. Vamos para a média de 200 aqui. Vamos ver como que ela funciona, certo? A média de 40 ela é um pouco mais dura, vamos dizer assim, ela é um pouco menos volátil, ela vai se mexer menos no gráfico, tá? E qual que é a função de 40? A média de 40 aqui no swing trade com o meu perfil. Ela define tendência também, certo? Pensa assim, a média de 20 ela é um pouco mais fina, colocando entre aspas, e a média de 40 ela é um pouco mais grossa. Então ela é um pouco mais difícil de ser rompida, vamos dizer assim. Então essa é uma das funções da média de 40. Outra função que é a que eu uso mais, certo? Eu não costumo usar a média de 40 como determinadora de tendência, mas como vocês podem ver aqui, ela às vezes serve também como medidora de tendência, tá? Mas eu uso muito ela para a seguinte situação. Quando o preço do ativo está dentro da média de 20 e da média de 40, como vocês podem ver aqui, ó, é uma ocasião de não se fazer nada. É uma ocasião de se ficar esperando, ter paciência do ativo ou romper a média de 20 ou mostrar para qual direção ele está indo. Então essa é a média de 40, certo? Ela quando o preço do ativo está dentro da média de 40 e de 20, como é nesses casos aqui, ó, tá vendo? Quando o preço está dentro quando o preço está dentro desse patamar aqui, quando o preço está dentro desse patamar aqui, não se deve fazer nada no meu caso do meu trade, tá, galera? Então essa é a função de 40, é a principal, é o que eu mais uso, tá? Então é basicamente isso que ela serve. Vamos para a média aí de 200 com a de 40. Vamos rapidinho aqui. Certo, beleza. Então a média de 200 somado com a média de 20 e a média de 40. Para quais é a função das três juntas, tá? A gente viu que a média de 20 e a de 40 quando está dentro não funciona. A média de 40 serve como a média de 200, perdão, a média de 200, que é essa amarelinha aqui, tá vendo? Ó? Essa amarelinha aqui, ela é a mais dura de todas, vamos dizer assim. É a linha de tendência que geralmente elas acompanham, tá, galera? Então, assim, é a linha mais dura, vamos dizer, de se romper. Ela é uma ótima definidora de tendência, tá? Você pode perceber aí que o preço, certo? O preço
quando está próximo da média de 200, ela tende a explodir para cima. Então isso aí é muito legal, galera, muito legal. Quando o preço está próximo da média de 200, ele tende a estourar para cima. Mesmo para cima ou para baixo, né, galera? Obviamente. Aí, nesse caso aqui ela está subindo, então muito provável que ele tende a explodir para cima, tá? Ou para baixo, se fosse o caso aqui. Fala pessoal, beleza? Matheus aqui. E vamos para um vídeo educacional aí, galera, que são as médias, tá? Eu me amparo bastante por elas, mas só que eu não tomo decisões por elas. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Mas é um vídeo mais educacional esse aqui, mostrando as médias que eu uso, para que elas servem, cada uma das médias, que é a de 20, a de 40 e a de 200, tá? Então vamos lá. A média de 20, ela é a mais fraca, vamos dizer assim, ela é a mais volátil de todas. Para qual que é a função da média de 20? Ela é a definidora de tendência, tá, pessoal? Olha, ela sempre define a tendência do ativo quando o ativo está em tendência. Então ela é uma ótima média aí para mostrar a tendência do ativo, quando o ativo entra em tendência, tá? Quando o ativo tem direção. Então, basicamente, se a única função da média de 20 é mostrar a tendência, tá? Vamos agora para a média de 20, juntando com a média de 40, que é este caso aqui. A média de 40 tem duas funções, tá? A primeira eu não uso muito, que também ela serve como definidora de tendência, certo? Só que ela não é muito usada para isso, tá? Ela é mais usada no meu perfil de trade, que é o swing trade. Serve também para day trade também. Uso as mesmas médias também no day trade. Mas nesse caso aqui é o swing trade. A segunda função da média de 40 é quando o preço está dentro da média de 40 com a de 20, como vocês podem ver aqui, ó. Quando o preço está dentro aqui, é uma hora de não se fazer nada, certo? É uma hora de não se fazer nada, porque o ativo está se decidindo para onde ele vai, certo? Isso aqui é uma função muito legal da média de 40, que eu já venho olhando isso e percebendo que ela realmente é definidora às vezes, certo? Ela é uma linha um pouco mais difícil de se romper, vamos dizer assim, mas só que eu uso muito mais ela nessa questão aí. Quando o preço está dentro da média de 40 com a de 20, que é nesse caso aqui, é uma hora de não se fazer nada no ativo, uma hora de esperar um pouco, ter um pouco de paciência para o ativo definir para onde ele vai. Agora vamos juntar com a média de 200, tá, galera? Que é nesse caso aqui, tá? Que são as três médias juntas, que é muito bacana isso aí. A média de 200, que é essa amarelinha aqui, como vocês podem ver, ela serve também como linha de tendência, tá? É muito bacana. A média de 200, ela serve, é a que eu mais uso, a que eu mais gosto de usar, é a média de 20 e a de 200. Ela serve muito bem como média, como linha de tendência. Então ela tem três funções. Se tiver mais uma eu falo, se eu não me esqueci de nenhuma. A primeira dela é mostrar a linha de tendência também, como sendo a linha principal, vamos dizer assim, a longo prazo, tá, galera? A longo prazo no swing trade e um pouco mais moderada no day trade, tá? Então é um pouco de... Não uso muito no day trade de 200, mas dá para usar, com certeza. Tem muita gente que usa a média de 200 no day trade e dá muito certo. Mas a primeira função dela é mostrar a linha de tendência, tá, galera? A outra função é como linha de resistência, certo? Se ela mede tendência, ela serve também como linha de resistência. Para dois casos. Para preço, certo? Para preço, que é igual nesse caso aqui. Para preço. Opa! Para preço e para as médias também serve como uma linha de tendência, tá?
para preço e para as médias. Como assim? Quando os preços, que é nesse caso aqui, chegam próximo da média de 200, quando o preço está na média de 200, ele tende a explodir para um dos dois lados, certo? Aí eu vou voltar naquilo que eu falei no começo. Eu não tomo decisões só por isso, tá? É um amparo meu, que se o ativo estiver mostrando que vai subir, que tudo mais, pode sim, possivelmente pode ser usado só isso, mas não é recomendável usar só por isso. Então, quando o ativo está próximo da média de 200, que é neste caso aqui, ele tende a ser cuspido para um dos dois lados. Explosão de movimento para um dos dois lados. Ele não tende a ficar muito lateralizado aqui assim. Ele não tende a ficar muito. O preço tende a ser cuspido para um dos dois lados. Tá, galera? Então, é uma ferramenta um pouco legal de amparo aí, tá? Então, é para se tomar um pouquinho de cuidado também. Serve também como para as médias, eu falei, quando a média está muito próxima da média de 200, ela tende a ir para o outro lado, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns ativos que eu separei. Vamos ver, Itaúsa, olha que legal aqui, que exemplifica muito bem o que eu falei para vocês, ó. Exemplifica muito bem o que eu falei. Quando ele não tende a ficar muito aqui, galera, ó, ele ficou aqui, cuspiu o preço para cima, certo? Obviamente não é para você tomar decisão só por isso, mas olha que legal, olha como funciona, olha como estão as médias aqui, ó. Olha como estão as médias. Como é a segunda função delas? É quando as médias estão próximas da de 200, tende a ser cuspida para um dos dois lados, tá? Então, é muito legal isso. Isso aqui é muito legal de se analisar, mas não se ampare só por isso, galera, tá? É uma ferramenta a mais, tá? Mas não se ampare só por isso, que aí vai ficar muito desinteressante você fazer o trade. Quando cruzou aqui, compra. Cruzou ali, vende. Então, geralmente não funciona, tá? Então, toma um pouco de cuidado em relação a isso. Vamos para outro trade, outro ativo que eu separei, que é isso aqui, tá? Quando a média de 200 está acima do preço, que é neste caso aqui, certo? Quando a média de 200 está acima do preço, olha, vocês podem ver, a média de 200 está acima do preço, ó. É recomendável não pensar em compras, tá, pessoal? Mas o ativo tá legal e tudo mais. Obviamente, pode ser que haja compras, tá? Possivelmente haja compras. Eu não estou falando para não comprar e tudo mais, mas é um método legal de ser amparado pela média de 200, tá? Quando o preço está abaixo da média de 200, não se toma muitas compras ali. Compras, vamos dizer, de risco. Eu compro um pouco com mão diminuída, meia mão, que a galera gosta de falar. Então eu compro um pouco mais de risco, tá, galera? Essa é outra função da média de 200, que é muito legal, tá? Eu não falei da questão de cruzamento aqui, que eu não acho tão interessante. Eu acho que isso aí não é legal, tá? Você vai ficar só tomando decisão por isso, entendeu? Então, não é legal. A média cruzou aqui, eu vou fazer uma coisa. Está acontecendo alguma coisa. Galera, pode estar acontecendo, mas não é legal só se basear nisso, tá? Como não é legal só se basear amparado, como não é legal só se basear pelas médias, tá? Aconteceu isso, o preço está próximo da média, eu vou comprar. O preço está próximo da média, eu vou vender. Então não se ampare só por isso, que não chega a ser interessante, pode dar muito ruim, tá? Então toma um pouco de cuidado aí. Então é basicamente isso, a função das médias que eu uso, que é de 20, 40 e 200. Beleza, galera? Então, se você gostou, dá um likezão aí para ajudar nós. E é isso aí. Tamo junto.